Arthur Duval reage a uma pergunta que explodiu nas redes. Em uma luta mortal, quem vence? Um gorila silverback ou 100 homens normais? Uma quantidade grande de homens, tipo assim, 10, 20 pessoas, não derrotam um gorila, tá? Parece piada, mas o debate virou sério. As pessoas estavam questionando se 100 homens conseguiriam derrotar um gorila. Sim. Minha E opinião... eu quero saber sua opinião. Sim, vamos lá. Antes de eu ver, porque você falou que tem uma thread de um cara que tem uma opinião e vai explicar a opinião dele. Na verdade, sim, ficou uma discussão muito grande. Tem muita gente a favor, muita gente contra. Tá, eu vou dizer o seguinte que eu acho. Uma quantidade grande de homens, tipo assim, 10, 20 pessoas, não derrotam um gorila, tá? Tem gente que viaja, quer dizer, um cara, um luta... E eu vou te falar, além das vantagens físicas de um gorila, que aliás, é importante dizer, um gorila ele tem exatamente os mesmos músculos dos seres humanos, é exatamente a mesma coisa, só que são ultra desenvolvidos, né? Além do gorila ter uma capacidade física absolutamente gigantesca, né? O gorila ele pesa mais, ele é mais forte, ele tem presas, ele tem garras. Só que existe uma coisa a mais de um gorila, que é o seguinte, o gorila tem um instinto onde ele não faz conta do dano. Como assim? Uma tese que eu tenho que é o seguinte, eu até brinco, né? Tipo assim, quando você vai arrumar briga, cara, o pior tipo de cara pra você brigar é o baiano louco, né? O que é o baiano louco? O baiano louco é aquele cara que é o seguinte, da onde eu tirei essa tese? Uma vez quando eu era criança, eu tava na Praça Silvio Romero e eu vi dois caras brigando. E na época, eu nem sei se vende isso ainda. Eles vendiam uns garrafões, acho que era de vinho, sei lá que era uma garrafa bem grande. Mano, era enorme, umas garrafas enormes. Que ela era tão pesada que ela tinha uma cestinha de plástico em volta pra você carregar ela. Vocês lembram disso? Eram uns garrafões com uma cesta de plástico em volta. Ela já vinha a cesta, ela era grudada na garrafa. Pra você carregar a garrafa que era muito pesada. Os caras estavam na briga, um pegou um bagulho desse e quebrou na cara do outro. E aí quebrou, o cara largou. O cara que tomou, ele se cortou, cara, ele cortou na cara, foi um cortinho, não, foi um cortaço na cara. Irmão, você para de brigar na hora. O cara pegou aqueles cacos de vidro envoltos naquela cesta, no que ele pegou já cortou a mão. Aí ele correu atrás do outro e começou a bater no outro com o caco de vidro, começou a cortar o outro, cortar a própria mão já com a cara cortada. O que aquilo me impressionou? Eu falei, cara, esses caras, pra eles, aquela briga é tudo. É tudo. Não tem o dia seguinte. Se vai quebrar dente, se vai perder olho, se vai ficar com a cicatriz pro resto da vida na cara, se o cara vai tomar um tiro dali uma semana porque ele tá mexendo com alguém errado, não importa. Importa pra aquele cara aquele momento. Então, a briga com o baiano louco é foda, porque o cara ele é inconsequente. Tá? Se eu, por exemplo, se eu tomo um soco na cara e quebro um dente, você já, puta que pare. Puta, amanhã tem que ir no dentista, cara, que saco, vou ficar com a boca inchada, como é que eu vou fazer live, como é que eu vou gravar vídeo? Você já fica pensando, então você faz conta das consequências. O cara, quando ele não tem inteligência emocional, quando ele é louco, ele vai pra cima. Um animal, ele não tem nada disso. Não tem nada, zero. Para ele só quer te matar, cara. Então, um gorila, cara, assim, não dá. Agora, 100 homens. E por que eu acho que 100 homens conseguem matar um gorila? Porque o ser humano, como é que um bando de seres humanos, o ser humano primitivo, ele era de 50 a 150 pessoas, onde se você pegar ali metade, 75 eram homens, desses 75, quantos estavam na idade de caçar? Extrapolando muito 50. Eles conseguiam caçar mamutes. Tudo bem, cara, você tá falando de pessoas armadas, né? Tinham as lanças, tal, objetos afiados, tal, mas o ser humano tem uma vantagem absurda em relação a outras espécies, que é a vantagem da comunicação e do trabalho em equipe. Ninguém trabalha em equipe tão bem quanto os seres humanos, nem as formigas. Né? Quando você pega ali aqueles formigueiros gigantes, ninguém trabalha em equipe como os seres humanos trabalham. Então eu acho que através de um trabalho de comunicação, mesmo desarmados, você consegue de alguma forma emboscar esse gorila. Entendeu? Não é igual filme, que vai ficar o gorila no meio e aqueles caras em volta e cada um vai uma hora. Não. Se for todo mundo pra cima de uma vez, alguns vão morrer no caminho, não tem jeito. Um ou dois ali o gorila vai pegar e vai matar. Só que é muita gente. É muita gente. Então, indo de uma vez, o gorila não tem capacidade cognitiva de organizar o que ele vai fazer. Então, eu acho que dá um colapso cognitivo no gorila e você consegue matá-lo. Essa é a minha argumentação. Vamos lá? Vamos. E aí, eu trouxe essa thread. Hora da Biologia
Braba pela... O quê? Hora da biologia braba pela puta? Fela da puta. Ah, tá. Vamos lá. Motivos pelos quais 100 homens desarmados não conseguiriam derrubar um gorila silverback. Vamos ver. Dá um zoomzaço. O bicho é um tanque com pelos. O gorila, tudo bem. Aí ele tá falando do peso, tudo bem. Aí ele fala assim, em situações extremas a força de um arrombado desse pode alcançar 1 tonelada. Mas é especulativo, tudo bem. Vamos lá. Enquanto você, seu preguiçoso, mal levanta um sofá sem pedir ajuda, multiplique isso por 100. Ele ainda vai demonstrar geral. Tudo bem, eu concordo. Eu concordo. Acabou? Tá. Um homem forte, nível atleta powerlifting, levanta 200 a 400 quilos num agachamento ou levantamento de terra, e daí tu já compara. E outra coisa, ele levanta uma vez, 2 no máximo e já cansa, né? A capacidade cardiovascular do gorila é superior. Então, não existe comparação entre um ser humano e um gorila. Não existe, tá? Ele não luta, ele esmaga, arranca, bate, corre por cima. Um soco dele pode afundar o crânio de um ser humano. Nem precisa morder, ele é tipo um God of War da selva. É verdade isso. Em 1 minuto, pelo menos 40 homens já iriam de... Aí não. Aí já é demais. Se você enfileirar 40 homens e pôr o gorila, beleza, é uma coisa. Agora, 40 homens trabalhando em conjunto, eu não sei se é o suficiente, talvez não. Mas não, ele não mata 40 homens em 1 minuto, tá? Talvez seriam apenas aqueles que iriam correr. O nosso King Kong, no máximo, arranhado, tá? Olha a carinha do indivíduo. Acabou? Acabou. Tá, por que eu discordo disso? Como eu falei, se você trabalhar em conjunto, você consegue, através da capacidade organizacional humana, que é infinitamente superior à de um gorila, você consegue fazer um plano para que, dadas as suas limitações físicas, você consiga, ainda que desarmado, fazer isso. Eu vou dar um exemplo para você do que poderia ser feito. Enquanto um grupo fica distraindo o gorila de frente, outro grupo vai pelas costas, e se você pegar pelo menos uns 20 caras para abraçar o gorila, abraçar ele mesmo, e cada um travar um membro dele e ir tentando, sei lá, você põe 2 caras pra dar um armlock num braço, 2 no olho, não sei, um dar um mata-leão, um enfiar o dedo no olho, um tentar abrir a mandíbula dele, você começa a colapsar o cognitivo dele ao ponto de você conseguir sim dominá-lo e matá-lo. Essa é a minha opinião. Beleza? Você quer fechar com esse ou já quer ir pros pimbas? Aliás, então vou falar uma coisa antes. E tem um cara chamado, vai no Google, escreve Leimar Música. Leimar Música. Leimar. É esse aqui? Vê onde tá. Tem o endereço deles aí? Dá um zoom aí, ó. Avenida Imperatriz Leopoldina, 1415. Desce aí. Mel, não tô conseguindo, Mel. Vamos lá, a Avenida Imperatriz Leopoldina, 1415, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, né? E o telefone deles é o 3814-9588. Você que vai comprar qualquer instrumento musical, você vai entrar pelo WhatsApp, desce aí, no 11 9 7682 3174, porque a loja Leimar basicamente me deu alguns presentes que eu vou mostrar semana que vem aqui na live. Então ele me deu um cowbell que eu precisava, ele me deu uma meia-lua que a gente tava precisando, uma baqueta de vassourinha que eu precisava, então... A loja Leimar é a loja que você vai comprar seus instrumentos musicais, tá? Por quê? Porque sim. Porque eu gostei da loja, eu gostei dos instrumentos deles, eles me deram de presente, né? Então eu quero que você compre instrumentos musicais na Leimar. Seja teclado, saxofone, bateria, flauta. Eu não sei o que você vai querer comprar, cara, mas é uma loja tradicionalíssima aqui em São Paulo e você vai comprar a sua loja, o seu instrumento, tá bom? Então, Leimar, tá feito aí a propaganda. Vamos pra próxima? Só uma coisa, o Eduardo Loyola mandou 5 e falou assim: por que estamos perdendo tempo discutindo um cenário impossível onde 100 homens lutariam contra um gorila? Porque é importante para o ser humano, cara, fazer exercícios de suposições para que você, de fato, desenvolva o seu raciocínio e imagine cenários onde a criatividade ela tem de estar desprendida de cenários somente que estão fatídicos, no horizonte próximo de acontecer. Por isso. É igual aquelas discussões, já viu de, tem, sei lá, 300 mil cangurus na Austrália. Sim. E 200 mil, será que os seus cangurus fossem atacar as pessoas? Sim, eu gosto disso, isso é importante. Eu lembro que tinha um programa, cara, que eu não concordava muito com os resultados, que eles faziam como se fosse guerra entre animais, assim. Tipo, se um tubarão encontrasse um crocodilo, quem ganharia? Entendeu? Tipo, se um leão encontrasse um tigre, né? Entendeu? Então, assim,
Dos grandes mamíferos, o imbatível é o urso pardo. O urso pardo não tem pra ninguém. O urso pardo é o mais pesado, é o mais forte, é o que tem mais habilidades. Ele morde, ele arranha, ele sobe em árvore, ele corre, ele fica em pé, ele agarra, ele faz tudo. O urso é uma super máquina de guerra, né? Ele tem pelo que protege ele. Então ele é uma super máquina de guerra, né? Fora ele, todas as outras brigas são brigas que não sei, né? Enfim. Vamos lá? Você vai querer Só uma ver coisa, isso como aqui? estamos de audiência e like? Quinta vez que eu pergunto, vocês estão ouvindo, né? Vamos ver as bandeiras. 4.900 pessoas ao vivo e 3.800 likes. Pessoal, vamos bater mais gente no clube, vai? Vamos bater, a gente consegue, velho. Os caras, não, é o urso polar, não. O urso polar, ele é mais comprido, se não me engano. Mas o mais pesado, o mais robusto é o urso pardo. E eu acho que o urso pardo, ele tem menos habilidade na água, né? O urso polar, ele tem as patas, ele tem aquela pata de nadadeira, né? Mas o urso pardo sobe em árvore melhor. Então também depende do ambiente, né? De repente, se fosse numa calota polar, o urso pardo poderia... O urso polar poderia nadar, voltar, sei lá. Mas eu apostaria no... Outra coisa, tá? Que é uma coisa de cuzão que eu vi. Os caras meteram 5 pitbull pra tentar pegar um javalizinho. O javalizinho deu pau nos 5 pitbulls. Opa! O javali... Mano, javali... Eu não tô nem falando do javalizão. O javalizão não tem pra ninguém. O javalizão é foda. O javalizinho, aquele pequeno. Cara, ele é um monstro aquilo ali. Tanto que se você pega um javali grande, até leão desiste da caça. Ele vai nos filhotes. Porque o javali grande, mano, ele é muito forte. Muito forte, né? Ele tem aquele impulso pra frente que é inacreditavelmente forte, né? Enfim, vamos lá. Os caras estavam assim, eu acho que um rinoceronte ou um hipopótamo venceria o urso facilmente. Não venceria, cara. Primeiro porque o hipopótamo tem uma pele um pouco mais... não é uma pele mole, mas é uma pele um pouco mais dura. E ele não é tão rápido quanto o urso. Ele é rápido, você sai correndo, o hipopótamo te pega. Mas ele não muda de direção, ele não é tão ágil quanto o urso. E, a não ser que caia na água, né? Na água é um abraço. E o rinoceronte é a mesma coisa. O rinoceronte, por exemplo, ele não corre em zigue-zague, tá? O rinoceronte, ele não consegue. E a única arma do rinoceronte é o chifre. Então, se, por exemplo, se por algum motivo o urso ficar fora da área de atuação do chifre do rinoceronte, ou o chifre dele quebrar ou qualquer coisa, o urso pode ir fazendo outras coisas. Morde, arranca uma orelha, arranca um olho, pega na barriga, que é a parte vulnerável. Tem uma luta que é um rinoceronte, que ele esqueceu o tamanho dele, ele tentou ir pra cima de um elefante. Foi ridículo, cara. O elefante só, furou a barriga dele assim com a maior facilidade do mundo. Se fosse pra apoiar num desses animais, né, que... Você aposta o elefante, então. Elefante? O elefante contra um urso dá uma briga. Eu ainda vou no urso. Porque eu acho que o urso... Eu acho que... Hã? Não, eu acho que eu vou no urso também, porque o elefante também ele é mais lento. Ele é mais lento. Não tem tanta Exatamente. prática de caça igual o urso, por exemplo. Mas o eles urso têm já pra- é mais caçador do que o elefante. Mas o elefante tem muita experiência de defesa. Entendeu? Sim. Mas o que eu acho que poderia acontecer? Onde é a parte vulnerável do elefante? Imagino eu, a barriga, né? Eu acho que o urso tem mais ferramentas pra proteger a sua parte vulnerável e ele... Porque o elefante também é difícil atacar o pescoço, imagino eu. Né? Porque tem aquelas orelhas, tudo, mas se você for por baixo, acho que você atinge. Eu ainda apostaria no urso. Entre urso e elefante, eu apostaria no urso ainda. Né? Mas, enfim. Os caras estão apostando no elefante, cara. Eu não. Eu acho que eu aposto no urso. Eu aposto no urso, cara. Vamos ver. Mesmo porque é o seguinte, também depende... Por exemplo, o elefante não sobe em árvore. Sim. O urso sobe. O urso, não sei se ele teria essa cognição, mas se ele subir em árvore e pular em cima do elefante, não sei. Se, por exemplo, ele empurrar o elefante para um ambiente onde tem água, acabou pro elefante. Porque o urso nada bem. O elefante nada, mas ele nada mal, né? Enfim.